Bom dia a todos. Bem-vindos à sessão pública da apresentação do projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Vamos dar início a esta sessão de trabalho, que vai ter uma duração previsível de hora e meia, no final vamos responder também, vai haver um momento para responder às questões que os diversos interessados entenderam apresentar por escrito no quadro desta sessão de trabalho. Passo a palavra à doutora Eduarda Ribeiro, diretora do Departamento de Política Regulatória da ASF. Muito bom dia. Eu começo por cumprimentar todos aqueles que se preparam para assistir a esta sessão pública de apresentação do projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, projeto esse que se encontra em consulta pública até dia 7 de janeiro. Os meus colegas Ana Rita Máximo, que é coordenadora da área de Relações Institucionais do Departamento de Política Regulatória, e Eduardo Pereira, que é diretor do Departamento de Supervisão Comportamental, irão expor as principais inovações regulatórias trazidas neste processo e, seguidamente, responder a algumas questões que nos foram transmitidas. E desde já agradecemos a quem nos direcionou estas perguntas. Ora, esta sessão pública de apresentação de um projeto de normativo insere-se na nova metodologia de consultas públicas que tem vindo progressivamente a ser implementada pela ASF e que visa afastar, embora nunca a perspectiva da ASF nunca tivesse sido essa, mas afastar definitivamente que este processo seja um mero cumprimento formal de uma obrigação legal. E, portanto, o que pretendemos é que o processo de consultas públicas seja mais dinâmico, mais próximo dos interessados e que se converta num instrumento de enriquecimento das soluções regulatórias ou do respectivo fundamento, ou ainda que contribua para melhorar a avaliação do seu impacto. Para além destas sessões públicas de apresentação, que, recordo, já foram utilizadas na norma regulamentar relativa à distribuição de seguros, relativa às participações qualificadas das empresas de seguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões e na norma relativa ao cálculo do valor mínimo das responsabilidades decorrentes dos planos de pensões de benefício definido, a ASF iniciou com este processo regulamentar também mais uma prática que consiste na introdução de um conjunto de questões direcionadas para matérias que têm opções regulatórias e em que é particularmente útil ou mesmo necessário obter informações ou conhecer a posição dos interessados. Portanto, este projeto de norma regulamentar, na dupla vertente de regulamentação dos deveres de conduta das empresas de seguros e das entidades gestoras de fundos de pensões e, por outro lado, de definição do processo de tratamento de reclamações pela ASF contra entidades supervisionadas, e aqui com a particularidade de também se alargar à distribuição de seguros, é um dos processos regulamentares estruturantes que a ASF finalizou este ano, para efeitos de lançamento da consulta pública, a par da norma regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros, que aproveito o ensejo para informar que a respectiva consulta pública será também lançada hoje. Portanto, é um dia relevante para o processo regulatório da ASF. Entrando propriamente na norma regulamentar, portanto, e não é demais reiterar que o objetivo principal da missão da ASF é a proteção dos tomadores de seguros, segurados, lesados, participantes, beneficiários, concorrendo para tal o regular funcionamento do mercado segurador e de fundos de pensões,
E o que se procura alcançar pela dupla vertente de regulação e supervisão, uma mais próxima da promoção da estabilidade e solidez financeira das entidades supervisionadas, e outra que pretende ser o garante da manutenção de elevados padrões de conduta por parte destas entidades supervisionadas. Esta norma incide especialmente nesta segunda vertente da supervisão por parte da ASF. E esta preocupação, apesar de os estatutos atuais da ASF serem os primeiros a nomear, a autonomizar esta menção específica à supervisão comportamental, na verdade tem sido uma preocupação central desde o início do funcionamento do então Instituto de Seguros Portugal, que apresentava a singularidade de já ter um mecanismo de tratamento de reclamações e também pelo processo de aprovação prévias de contratos e tarifas que foi descontinuado, mas que foi mantido até à transposição da terceira geração de diretivas de seguros. A partir do Decreto-Lei 2/2009, de 5 de janeiro, o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora passou a dispor de uma secção específica sobre deveres de conduta de mercado e que foi convertido num capítulo no atual regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora, aprovado pela Lei 147/2015, de 9 de setembro. Por ser turno o regime jurídico de constituição e funcionamento de fundos de pensões das respectivas entidades gestoras, também aprovado em 2020, veio igualmente autonomizar um capítulo dedicado à conduta de mercado. Ora, ainda que esta revisão e atualização da regulamentação que está em curso vise assegurar a plena consistência com estes regimes legais, temos também que referir que este processo é largamente tributário de uma reflexão sobre a experiência de supervisão de aplicação da norma regulamentar 10/2009, de 25 de junho, relativa à conduta de mercado. E, por outro lado, também de uma intenção clara que a ASF tem de reforçar as condições para que as empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos de pensões tenham uma capacidade de resposta célere, diligente e eficiente no relacionamento com uma categoria que se designou no projeto normativo de cliente. E cabe referir que a opção por esta designação respondeu à circunstância de a tutela jurídica específica que é garantida pelas regras de conduta das entidades supervisionadas pela ASF ir além da categoria do consumidor, de consumidor num sentido técnico ou jurídico, não obstante, naturalmente, os consumidores integrarem esta esfera de proteção, uma vez que abrange titulares de várias posições jurídicas, por referência quer aos contratos de seguro, quer aos fundos de pensões. Pretende-se assim que a otimização no relacionamento entre o segurador e a entidade gestora de fundos de pensões e o cliente possa, por um lado, assegurar a melhor proteção dos seus interesses, reduzir a conflitualidade com impacto judicial ou extrajudicial e, em consequência, ter efeitos reputacionais positivos para as entidades em causa e para os setores em geral. Outro elemento de informação que nos parece particularmente relevante é que temos um elemento de ligação entre estas duas normas, ou dois projetos de norma regulamentares que foram considerados prioritários para a ASF em 2020. A presente norma regulamentar relativa à conduta de mercado e a norma que eu também já referi relativa ao sistema de governação, porque se previu um regime específico que reconhece
a essencialidade de um sistema de governação robusto que possa atender aos princípios e riscos específicos associados à conduta de mercado. Isto quer no âmbito do sistema de gestão de riscos, quer no âmbito do sistema de controle interno. Passando à outra vertente deste normativo, nós podemos afirmar que a regulamentação do tratamento de reclamações pela ASF constitui, na nossa perspectiva, um contributo complementar para a progressão dos objetivos que foram assinalados quanto à vertente da norma relativa à conduta de mercado. E refletem também os esforços da concepção de um sistema operacional que possa reforçar a celeridade, a eficiência e a transparência dos processos e também, para nós é bastante relevante, o primado da resolução de eventuais conflitos na esfera dos próprios reclamados, porque nos parece que é a forma mais célere, mais eficiente e mais proveitosa para todos os envolvidos. Visamos assim, essencialmente, uma abordagem integrada de todos os mecanismos de reclamação a que podem recorrer os clientes nos setores segurador e de fundos de pensões, em consonância com o regime jurídico da atividade seguradora, da gestão de fundos de pensões, mas também, como também referi inicialmente, relativamente à atividade de distribuição de seguros. Um último aspecto que gostaria de salientar na abertura desta sessão é que também houve uma preocupação de alguma simplificação, adaptação e sistematização na relação entre a ASF e os operadores no que respeita ao reporte, portanto, quer ao nível dos elementos de informação a prestar, quer em relação aos meios de prestar tal informação. E esperando que esta sessão seja útil a todos aqueles que se encontram a assistir e muito agradecendo a vossa atenção, eu passaria então a palavra à doutora Ana Rita Máximo para iniciar a apresentação do conteúdo deste projeto normativo. Muito obrigada. Obrigada, muito bom dia a todos. Vamos então proceder a um breve enquadramento deste projeto regulamentar. Como foi referido, os deveres de conduta que impendem sobre as empresas de seguros estão previstos no regime jurídico da atividade seguradora e resseguradora. Aqui, quando falamos de deveres de conduta ou conduta de mercado, referimos-nos de facto a todos os princípios e regras a observar pelas empresas de seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados. Depois, mais recentemente, em 2020, também como referido, o regime aplicável aos fundos de pensões veio promover uma convergência acrescida nesta matéria com a atividade seguradora e veio estabelecer os deveres de conduta, ou sistematizar, melhor dizendo, os deveres de conduta a que se encontram sujeitas as entidades gestoras no seu relacionamento com os associados, contribuintes, participantes e beneficiários. E, portanto, todos estes interessados são referidos em conjunto para efeitos deste normativo como clientes. Por último, de acordo com os estatutos da ASF, compete a esta autoridade analisar e dar resposta às reclamações que lhe sejam apresentadas precisamente pelos clientes das entidades supervisionadas e, portanto, em suma é este o enquadramento regulatório que subjaz à emissão da presente norma regulamentar. No que diz respeito às motivações e principais objetivos desta iniciativa, assinala-se desde logo uma necessidade de atualizar as referidas regras de conduta, quer a que se encontram sujeitas as empresas de seguros, quer as aplicáveis às entidades gestoras, e, portanto, visa-se uma adaptação do normativo às alterações que foram introduzidas pelos regimes que já foram aqui referidos, quer o da atividade seguradora, quer o dos fundos de pensões. Por outro lado, e como não poderia deixar de ser, foram tidos em consideração quer os desenvolvimentos ocorridos, quer a experiência adquirida no âmbito da supervisão comportamental. O objetivo último, que é transversal a toda a supervisão, é naturalmente assegurar uma proteção acrescida dos clientes dos setores segurador e dos fundos de pensões, através do reforço, densificação e sistematização das regras aplicáveis nas principais áreas que tenham impacto
no relacionamento com os clientes. Como veremos melhor adiante, o projeto visa também incorporar no quadro do sistema de governação os princípios e riscos associados à conduta de mercado das empresas de seguros e entidades gestoras, sem prejuízo, obviamente, das regras gerais vigentes nesta matéria que já se aplicam. Neste domínio, considera-se que a adoção de regras, valores e valores organizacionais robustos é um fator essencial para a promoção de uma adequada competitividade, credibilidade e reputação do setor segurador e dos fundos de pensões. Por outro lado, também, como foi referido, procede-se a uma adaptação dos requisitos aplicáveis ao reporte para efeitos de supervisão comportamental e à divulgação pública de informação. Concretizam-se, por último, os procedimentos aplicáveis ao tratamento das reclamações apresentadas à ASF. Aqui o objetivo foi conferir maior estabilidade, previsibilidade e transparência à atividade da ASF nesta matéria, beneficiando, obviamente, a celeridade e eficiência do tratamento de reclamações. Em termos de estrutura, o projeto de norma regulamentar encontra-se dividido em 9 capítulos. Para além dos capítulos relativos às disposições gerais, às finais e transitórias, existem 6 capítulos que são dedicados à conduta de mercado e depois um capítulo que é relativo ao tratamento de reclamações pela ASF. Centrando-nos agora no âmbito de aplicação desta norma, ela será genericamente aplicável no que respeita à atividade seguradora exercida em território português e às entidades que aqui estão enunciadas, às empresas de seguros com sede em Portugal, às sucursais de empresas de seguros com sede em outro Estado-membro da União Europeia, às empresas de seguros de outro Estado-membro que exerçam atividade em regime de livre prestação de serviços e às sucursais de empresas de seguros de países terceiros. No âmbito da atividade de gestão de fundos de pensões, a norma é aplicável às entidades gestoras de fundos de pensões autorizadas em Portugal, englobando, portanto, as sociedades gestoras de fundos de pensões e as empresas de seguros que se encontrem autorizadas para o efeito, e também às instituições de realização de planos de pensões profissionais autorizadas ou registadas noutro Estado-membro, vulgarmente conhecidas como IORPs na sigla inglesa. Neste último caso, a norma apenas será aplicável relativamente a planos em que a relação entre o associado e os participantes e beneficiários seja regido pela legislação social e laboral portuguesa. Existem, no entanto, algumas exceções a este âmbito de aplicação. Desde logo, o capítulo relativo à conduta de mercado no âmbito do sistema de governação apenas será aplicável às empresas de seguros com sede em Portugal, às sucursais de países terceiros e às entidades gestoras autorizadas em Portugal, uma vez que estão em causa requisitos de governação, essencialmente. Por outro lado, no âmbito do reporte, como veremos mais adiante, são também estabelecidas determinadas exceções para as sucursais de empresas com sede na União Europeia e para as empresas a operar em Portugal em regime de livre prestação de serviços. E, por último, o capítulo relativo ao tratamento de reclamações pela ASF é aplicável à atividade exercida em território português por todas as entidades supervisionadas pela ASF. Portanto, como já foi referido, abrangendo também a atividade dos mediadores de seguros e dos mediadores de seguros a título acessório. No que se refere ao conteúdo do projeto de norma regulamentar, verifica-se que há a manutenção de diversas disposições já atualmente em vigor, embora com alguns ajustamentos, sobretudo da atual norma da conduta de mercado, a norma 10 de 2009 de 25 de junho, que foi alterada em 2010 e 2013, portanto a norma é a 10 de 2009, perdão. Algumas matérias, no entanto, são excluídas do âmbito de aplicação da norma, como é o caso da política antifraude. Esta matéria passará a constar do normativo relativo ao sistema de governação. Por outro lado, como opção inovadora e estruturante, procede-se, na medida do possível, uma equiparação dos requisitos aplicáveis à atividade seguradora e à atividade de gestão de fundos de pensões, em matéria de conduta de mercado, e esta consolidação num único normativo e a sistematização de regras neste projeto permite uma abordagem integrada, tendo também em consideração que algumas entidades gestoras podem ser empresas de seguros autorizadas para o efeito. De entre as matérias já reguladas, destacam-se a política de tratamento dos clientes e a política de concessão e aprovação de produtos. Neste último caso, procede-se a uma remissão para o regime previsto no regulamento delegado da Comissão
que complementa a diretiva sobre a distribuição de seguros no que diz respeito aos requisitos de supervisão e governação de produtos. De entre as matérias que se mantêm genericamente, embora com alterações que estão assinaladas no documento de consulta pública, destaca-se também a gestão de reclamações, mantendo-se a obrigatoriedade de instituir uma função autónoma responsável pela gestão de reclamações. Neste âmbito, estabelece-se que, na sequência da sua designação, são verificados os requisitos de adequação estabelecidos para esta função em normativo próprio. Este normativo corresponderá a uma versão revista da norma relativa ao registro, cujo âmbito se prevê que seja alargado para abranger também a notificação sistemática do exercício de todas as funções reguladas. E ainda nesta matéria são introduzidos alguns aperfeiçoamentos relativos à apresentação e gestão de reclamações, clarificando-se designadamente os prazos aplicáveis e introduzindo-se a obrigação de os operadores, na sua resposta, especificarem as disposições legais e contratuais aplicáveis e adotarem uma linguagem que seja adequada ao perfil específico do reclamante. Por outro lado, consolida-se a disciplina aplicável ao provedor do cliente e ao provedor dos participantes e beneficiários para as adesões individuais a fundos de pensões abertos. Este último, como é sabido, não constava da norma da conduta de mercado, mas antes da norma regulamentar 7/2007, relativa às estruturas de governação dos fundos de pensões, e, portanto, estes artigos correspondentes são revogados também. Por último, no que se refere ao interlocutor privilegiado a designar para efeitos de contacto com a ASF, regulam-se os princípios gerais, a comunicação com a ASF e a utilização de suporte digital para o arquivo de documentação relacionada com reclamações, com pedidos de informação ao esclarecimento e outros elementos. Relativamente ao conteúdo de caráter inovador, destacam-se sobretudo, e como já foi referido, o capítulo relativo à conduta de mercado no âmbito do sistema de governação e a sistematização da matéria do reporte. No primeiro caso, há um tratamento autónomo desta matéria, face ao quadro do normativo relativo ao sistema de governação. Prevê-se a existência de uma função autónoma responsável pela conduta de mercado e uma avaliação da eficácia em matéria de mercado, que já veremos um pouco mais em detalhe. No âmbito do reporte, destacam-se o reporte regular relativo à gestão de reclamações e à apreciação de reclamações pelo provedor, o reporte pontual relativo à função autónoma responsável pela gestão de reclamações, ao provedor, ao interlocutor perante a ASF e agora também à nova função autónoma responsável pela conduta de mercado. Por último, consagra-se o relatório para efeitos de supervisão comportamental, que também será analisado mais à frente. São ainda sistematizadas as comunicações para efeitos de supervisão comportamental, abrangendo a informação sobre a comercialização de produtos de seguros do ramo vida e dos ramos não vida, e também a informação sobre as convenções, protocolos ou acordos que sejam celebrados entre as empresas de seguros e que possam ter impacto no relacionamento com os respectivos clientes. Por outro lado, é estabelecida a obrigação de dispor de um sítio próprio na internet, que seja especificamente dedicado à matéria da conduta de mercado e com o conteúdo que será referido mais adiante. Por último, como já mencionado, é regulamentado o tratamento de reclamações apresentadas à ASF. Neste âmbito, para além da consagração dos princípios gerais, é regulada a forma de apresentação das reclamações, a tramitação do procedimento e a disponibilização de informação sobre esta matéria no portal do consumidor residente no sítio da ASF na internet. Como já foi referido, detalhando um pouco a matéria da conduta de mercado no âmbito do sistema de governação, este projeto tem um capítulo dedicado exclusivamente a esta área. Uma vez que estão em causa regras de governação, como já se disse, é um capítulo que é aplicável às empresas de seguros com sede em Portugal, às sucursais de países terceiros e às entidades gestoras de fundos de pensões autorizadas em Portugal. Por outro lado, é abrangida a totalidade da atividade destas entidades e, portanto, abrange também a atividade que seja exercida noutros Estados-membros.
embora tal já decorresse das regras gerais, estabelece expressamente que estes requisitos devem ser aplicados de forma proporcional à natureza, dimensão e complexidade dos riscos associados à conduta de mercado de cada operador. Em linhas gerais, este capítulo prevê então que os riscos sejam adequadamente geridos. Estes princípios devem ser contemplados quer no âmbito do sistema de gestão de riscos, quer no âmbito do sistema de controle interno. Por outro lado, deve ser designado um membro do órgão de administração que seja responsável pela atividade da empresa ou entidade em matéria de conduta de mercado. Deve também ser instituída uma função autónoma responsável pela conduta de mercado. E aqui saliento que, embora o projeto não configure esta função como uma função-chave, caso ela, enfim, confira uma influência significativa na gestão da empresa ou entidade, esta ou a ASF podem qualificá-la como tal. Por outro lado, prevê-se que esta função possa ser cumulável com a função autónoma responsável pela gestão de reclamações e também com o exercício de funções de interlocutor privilegiado. Outro requisito que é estabelecido de forma inovatória é o de realizar avaliações periódicas e independentes à qualidade, adequação e eficácia das políticas, procedimentos e controlos da empresa em matéria de conduta de mercado. Esta avaliação não prejudica, obviamente, a implementação de um sistema de gestão de qualidade que seja certificado por terceiros. Caso este sistema se encontre implementado, então os resultados dos inquéritos de satisfação do cliente para as áreas que sejam consideradas relevantes devem ser publicitados no sítio na internet da empresa de seguros ou entidade gestora. Relativamente à função autónoma responsável pela conduta de mercado, ela tem então como competências apoiar o órgão de administração na definição e atualização das políticas, procedimentos, controles e tomada de decisões em matérias de conduta de mercado, acompanhar em permanência a adequação, suficiência e atualidade das políticas e dos procedimentos em matérias relacionadas com a conduta de mercado, participar na definição e na avaliação da política de formação interna nesta área, assegurar a centralização de toda a informação relevante em matéria de conduta de mercado que provenha das diversas áreas do operador e, como está bem expresso no projeto normativo, ela deve, de facto, atuar como um ponto centralizado de contacto com as funções de gestão de riscos e de verificação do cumprimento para todas as matérias relacionadas com a conduta de mercado. No que diz respeito às condições de exercício desta função, ela deve atuar de modo independente, efetivo e com a autonomia decisória necessária, qualquer que seja a natureza do seu vínculo. Deve dispor de idoneidade, qualificação profissional e disponibilidade adequadas ao exercício desta função, deve dispor dos meios e recursos técnicos, materiais e humanos adequados, deve ter acesso irrestrito e atempado a toda a informação interna que seja considerada relevante e, por outro lado, deve ser assegurada a ausência de potenciais conflitos funcionais, em especial quando não se verifica uma segregação de funções. Quanto à avaliação da eficácia em matéria de conduta de mercado, tendo em conta o caráter inovador destas avaliações periódicas que são estabelecidas, estabelece que estas devem ser realizadas pela função de auditoria interna. Por outro lado, prevê-se que o âmbito e periodicidade destas avaliações seja proporcional à natureza, dimensão e complexidade dos riscos de conduta de mercado associados a cada área de negócio da empresa ou entidade. Por outro lado, elas devem ser realizadas no máximo em cada 3 anos e, naturalmente, devem ser adotadas as medidas corretivas necessárias sempre que sejam detectadas insuficiências. No que diz respeito às matérias sujeitas à avaliação, devem ser consideradas, no mínimo, a subscrição e emissão de apólices, no caso das empresas de seguros, ou a celebração de contratos, no caso das entidades gestoras, o atendimento ao cliente, a regularização de sinistros, no caso das empresas de seguros, ou o pagamento de benefícios, no caso das entidades gestoras, a prestação de informação ao cliente, a gestão de reclamações, o relacionamento com os prestadores de serviços e os processos e procedimentos com elevado grau de automatização ou dependência de ferramentas digitais. Este último aspecto é particularmente relevante,
tendo em conta o impacto que a matéria da digitalização tem de forma crescente na atividade dos operadores, designadamente em áreas como a gestão de reclamações ou a regularização de sinistros. E agora passo então a palavra ao Dr. Eduardo Pereira para prosseguir a apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos os que nos acompanham nesta... Peço desculpa. Bom dia a todos os que nos acompanham nesta sessão. Cabe-me apresentar as questões relacionadas com a norma regulamentar da conduta de mercado e tratamento de reclamações pela ASF, que tem um enfoque mais vincado com o procedimento e com o processo de supervisão em matéria de supervisão comportamental. Portanto, um dos pontos desta norma da conduta que nos vem apoiar neste trabalho de supervisão cotidiana da conduta de mercado é exatamente o relatório para efeitos de supervisão comportamental. É aplicável, como a doutora Rita referiu há pouco, no âmbito da orientação geral da aplicação da norma às empresas de seguros com sede em Portugal e às sucursais de empresas de seguros de um país terceiro e também às entidades gestoras de fundos de pensões autorizadas em Portugal. No entanto, tendo em conta também a materialidade do negócio ou eventuais indícios de questões que se coloquem no mercado no âmbito comportamental e que a ASF deve acompanhar, pode, mediante solicitação da ASF, ser também solicitado este relatório para efeitos de supervisão comportamental às sucursais de empresas com sede na União Europeia, em regime de sucursal, portanto, mas também em regime de livre prestação de serviços, e também às IORPs, na sigla inglesa, mas as IORPs, neste caso, também só apenas relativamente aos planos de pensões em que a relação entre o associado e os participantes e beneficiários seja regido pela legislação social e laboral portuguesa, porque é esse o foco da nossa atuação. Este relatório para efeitos de supervisão comportamental facilita o processo de supervisão na medida em que reúne num único documento subscrito pelos operadores, por empresas de seguros e pelas entidades gestoras, como veremos adiante, sintetiza num único documento uma série de informação que a ASF teria de localizar, sistematizar, recolher e tratar em diversos pontos. E, portanto, este relatório é um documento congregador de informação que é absolutamente essencial que acompanhemos cotidianamente, também com uma relação de custo-benefício de trabalho também adequada, e por isso se coloca aqui aquilo que são os itens que, de acordo com a nossa experiência de supervisão comportamental, e recordo que a ASF, antes o ISP, dispõe de um departamento especialmente vocacionado para a supervisão da conduta do mercado desde 2007. E, portanto, durante todos estes anos foi recolhida experiência relativamente àquilo que são as matérias que são absolutamente essenciais que nós acompanhemos em permanente. E, portanto, a primeira, obviamente, e todas elas têm enfoque no relacionamento com o cliente, direta ou indiretamente, como não poderia deixar de ser. A primeira é a política de aceitação de riscos, isto relativamente aos relatórios que as empresas de seguros devem apresentar anualmente até 15 de abril. Portanto, a política de aceitação de riscos e a estratégia de introdução de produtos no mercado, tendo em conta as regras que estão definidas para a política de concessão e aprovação de produtos. Esta política de concessão e aprovação de produtos diria que é o núcleo depois do lançamento de contratos e depois do acompanhamento do ciclo de vida do produto também, e diria que é um foco essencial que nós temos que acompanhar. Também com impacto potencialmente significativo na relação das empresas de seguros com os seus clientes, temos também a referência quanto à existência de processos e procedimentos com elevado grau de automatização ou com uma dependência de ferramentas digitais na gestão dos riscos. Portanto, este ponto também ficou aqui consagrado. Por outro lado, estratégias e taxas de retenção de clientes. A relação de continuidade de negócio e a rotação
entre empresas de seguros é uma questão que nós temos que acompanhar também. Depois, obviamente, que eu não poderia deixar de ser, a descrição dos procedimentos de gestão de sinistro. O contrato de seguro só se torna completo quando há o pagamento do sinistro, porque até lá, se não houver sinistro, há o pagamento só de prémios por parte do tomador. Portanto, é neste momento, nos procedimentos de gestão de sinistro, é na gestão de sinistro, muitas vezes que se avalia a real qualidade e a real percepção e estratégia da empresa de seguros relativamente ao foco no cliente ou nos lesados, e portanto os procedimentos de gestão de sinistro não poderiam deixar, obviamente, de constar deste relatório. E aqui também, incluindo os procedimentos e processos que têm um elevado grau de automatização e também de dependência de ferramentas digitais. Depois, a descrição dos procedimentos adotados no armazenamento da informação que é útil ou que é necessária para a ASF no âmbito do seu processo de supervisão. Depois, para o ramo vida, especificamente a demonstração da adequação dos planos de participação nos resultados às características da carteira de seguros e à sua aplicação. A ASF, como decorre dos relatórios de relação e supervisão de conduta de mercado que têm sido publicados, periodicamente faz uma reavaliação da adequação dos planos de participação nos resultados às carteiras. Depois, a demonstração da adequação da provisão de estabilização da carteira e da provisão para compromissos de taxa eventualmente constituídas. Aqui são úteis também porque a provisão para a estabilização da carteira é utilizada muitas vezes nos seguros de grupo de vida, os temporários anuais renováveis, os TARs, como nós costumamos referir, em que a tarifa é determinada através de uma taxa média que não pode ser alterada durante um período pré-fixado e, portanto, esta provisão para a estabilização de carteiras serve para compensar o gradual envelhecimento da população desse contrato de seguro e, portanto, uma garantia adicional que a empresa de seguros tem. A previsão para compromissos de taxa está relacionada com os contratos em que existe uma taxa de juros garantida pela empresa de seguros e em que o rendimento dos ativos que estão afetos a essa carteira não são suficientes para garantir essa taxa e, portanto, é necessária a constituição desta provisão para compromissos de taxa. Portanto, por esta definição técnica, que é talvez um pouco mais detalhada do que seria necessário para ter em conta os propósitos desta apresentação, apenas para ilustrar porque é que estas duas provisões em concreto são relevantes para acompanhamento por parte da Autoridade de Supervisão. Depois, como já referiu, tendo em conta a sua importância, a demonstração da adequação da política de concessão e aprovação de produtos e também, claro, a sua aplicação. Finalmente, a descrição genérica dos processos e procedimentos com elevado grau de automatização, tal como nos outros casos, e com uma dependência de ferramentas digitais no âmbito da gestão de reclamações. Outro ponto muito relevante, não só a questão da gestão de sinistros, mas obviamente também no relacionamento da empresa de seguros com os seus clientes, no âmbito da gestão de reclamações e no âmbito do tratamento também das expectativas que os seus clientes têm com os contratos de seguro subscritos. Para as entidades gestoras de fundos de pensões, também com um relatório a elaborar anualmente até 15 de abril, de alguma forma faz o paralelo com aquilo que são as obrigações que estão definidas para as empresas de seguros e que eu agora referi. Por exemplo, a descrição da forma de identificação do perfil dos participantes e da estratégia de introdução de fundos de pensões abertos de adesão individual, isto, obviamente, se for aplicável, tendo em consideração a política de concessão e aprovação de fundos de pensões abertos de adesão individual. Aqui o enfoque é colocado precisamente nos fundos de pensões abertos de adesão individual, porque é a figura no âmbito dos fundos de pensões que mais se equipara ao do contrato de seguro, que é um contrato de adesão e, portanto, aqui nesta previsão não foram considerados os fundos de pensões fechados, que têm características diferentes. Depois também aqui a informação sobre a existência de processos ou procedimentos com elevado grau de automatização ou dependência de ferramentas digitais. Este é um ponto relativamente transversal que nós temos vindo a acompanhar, tendo em conta que, com todas as vantagens que
este processo nos traz, e traz às entidades supervisionadas, ainda assim, por vezes, há riscos que decorrem da excessiva automatização ou da excessiva despersonalização do tratamento de determinados temas. Depois também a descrição dos resultados da avaliação periódica efetuada às políticas de concessão e aprovação de fundos de pensões abertos de decisões individuais, obviamente se aplicável, tendo em conta os acontecimentos que podem afetar o risco potencial para o mercado alvo que foi identificado pela entidade gestora. Também um aspecto muito importante, em especial nos fundos de pensões, o cumprimento dos deveres de informação, os cumprimentos de deveres de informação aos participantes, aos beneficiários e comissões de acompanhamento, tendo em conta o tipo de produto, esta prestação dos deveres de informação tem uma importância muito relevante e que também tem sido, como também pode ser retirado dos relatórios da Regulação e Supervisão do Mercado, tem sido acompanhado periodicamente pela ASF, mas agora com este instrumento adicional de supervisão, que é o relatório para efeitos de supervisão comportamental. A descrição de procedimentos de pagamento de benefícios, tal como com o paralelo da gestão de sinistro por parte das empresas de seguros, e também aqui a descrição dos procedimentos que são utilizados no armazenamento da informação que é relevante para a supervisão comportamental por parte da ASF. Um tema que não é novo, mas que aparece aqui integrado numa ótica de articulação das várias peças que dizem respeito à supervisão comportamental, é a informação sobre produtos seguros. Esta informação não é novidade, já constava, julgo que desde abril, quando foi feita a última alteração da norma do reporte, e é aplicável às empresas de seguros também aqui, com sede em Portugal, às sucursais de empresas com sede na União Europeia e às sucursais de empresas de seguros de país terceiro. E também, no âmbito da análise casuística que a ASF leva a cabo, mediante solicitação, pode ser também solicitado às empresas de seguros a operar em regime de LPS, em livre prestação de serviços. E, portanto, qual é o objetivo aqui desta comunicação? É evitar, por um lado, a circulação em papel de informação relevante relativa a contratos de seguro, que, como sucedia ao abrigo da norma de 95, e, por outro lado, dar à ASF informação sobre que produtos estão a ser lançados no mercado, quais as características e também quando estão em comercialização e quando deixam de estar em comercialização. Portanto, esta comunicação do início de comercialização deve ser feita até 8 dias após o início da comercialização e são recolhidos, as empresas de seguros devem reportar, de acordo com o template que mostrarei daqui a pouco, elementos relativos à cobertura principal de seguros e operações de ramo de vida, para seguros ligados a fundos de investimento e para seguros não ligados a fundos de investimento, e também a coberturas complementares no âmbito dos seguros de ramo de vida. E também elementos relativos aos seguros dos ramos não vida. A comunicação do fim de comercialização dos produtos deve ser feita até 8 dias úteis após essa data. Aqui o template ilustrativo do preenchimento da informação relativa aos seguros do ramo de vida para as coberturas principais, nas quais, apenas a título ilustrativo, é pedido o tipo de cobertura, o código do produto, o ramo a que diz respeito, a designação técnica do produto, a designação comercial, se se trata de um PPR ou não, se existe outra designação quando não é um PPR, por exemplo, a designação de PRIP, que está estabelecida na legislação, o tipo de contrato, a forma de contratação, se está associado ou não a um plano de pensões, se existe contrasseguro dos prémios nesse contrato, se existe direito a resgate e depois a data de início da comercialização, a data de fim, no caso de comunicação de final de comercialização, e a identificação das coberturas que estão associadas. Depois, também uma lista de identificação das coberturas complementares, com um código, se existe ou não rendimento garantido neste produto, se existe ou não taxa técnica garantida,
se existe participação nos resultados e identificação também do número de fundo autónomo que diz respeito a este seguro. Por outro lado, do ponto de vista das coberturas complementares, o tipo de cobertura, o código, a designação comercial, mais uma vez, a data de início da comercialização e a identificação das coberturas complementares que estão associadas a este concreto seguro do ramo vida. No âmbito dos seguros dos ramos não vida, alguns códigos semelhantes, o tipo, o código de produto, o ramo de seguro, a designação técnica do produto, a designação comercial, se trata de um seguro obrigatório ou não, se o seguro é contratado sob a forma de um seguro individual ou de um seguro de grupo, e sendo um seguro de grupo, se é contributivo ou não, e se está associado a esse seguro uma apólice aberta. A data de início da comercialização e de final, se for o caso também, a identificação das coberturas principais, da cobertura principal, a identificação das coberturas complementares, a duração do contrato, que nos seguros de ramo de vida tradicionalmente é anos seguintes, e algumas observações que a empresa de seguros entenda que é relevante transmitir ao supervisor no momento em que está a fazer esta comunicação. O sítio na internet e a divulgação pública de informação é outra das peças essenciais. Há uma série de informação que as equipas, os núcleos de supervisão de supervisão comportamental da ASF pesquisam e que, devo dizer, nem sempre é fácil localizar. Há um conjunto de informação que, obviamente, nos faz falta e que em algumas empresas aparece com outros nomes, ou aparece noutro local, ou aparece num subsite, o que, por exemplo, facilita o nosso trabalho. Para além de facilitar o nosso trabalho, obviamente, temos que pensar que o foco é, no final, o consumidor, o cliente, a entidade com quem as empresas de seguros e entidades gestoras se relacionam. E, portanto, entendeu-se que era oportuno fixar um conjunto de regras que permitam localizar claramente, seja qual for o operador, um separador em língua portuguesa, designado conduta de mercado, e que terá obrigatoriamente um conjunto de informação, conterá um conjunto de informação, designado da mesma forma e que é inserido nesse separador pela mesma ordem. Portanto, qualquer consumidor, para além, obviamente, e aqui, do ponto de vista do supervisor, facilita também o trabalho, qualquer consumidor sabe que há um separador chamado conduta de mercado no site da empresa de seguros ou da entidade gestora de fundos de pensões, no qual poderá encontrar facilmente a informação que procura. E estamos a falar, por exemplo, dos meios para apresentar uma reclamação junto ao operador. É relevante que os clientes tenham informação estruturada sobre como podem apresentar uma reclamação, o que devem apresentar uma reclamação, quais são as fases ou quais são as entidades a que poderá recorrer para apresentar a sua reclamação, para fazer valer os seus direitos. E, portanto, esta é a primeira informação, o primeiro local, obviamente, e já retomaremos isso mais à frente no tratamento de reclamações pela ASF, o primeiro local onde as pessoas, quando têm questões a colocar e que configurem uma reclamação, é, obviamente, apresentar junto do operador com o qual têm uma relação contratual, ou se lesados, junto da empresa de seguros que garante a responsabilidade pelo sinistro. Depois, também, isto é uma obrigação que recorre da legislação aplicável ao livro de reclamações eletrónico, o link para acesso à plataforma digital para registar uma reclamação através do livro de reclamações eletrónico. Depois, os meios para apresentar reclamação junto ao provedor do cliente, no caso de empresas de seguros, ou do participante beneficiário dos fundos de pensões abertos de individuais, no caso dos fundos de pensões, e requisitos de elegibilidade. Quais são as condições que são exigidas para que a reclamação apresentada inicialmente à empresa de seguros ou à entidade gestora possa ser apresentada ao provedor do cliente ou ao provedor do participante e beneficiário. Depois, os meios para apresentar uma reclamação juntos à ASF e também, neste caso, quais são os requisitos de elegibilidade que são adotados. E aqui também remeto para a norma de tratamento de reclamações por parte da ASF, que
de que adiante falarei. Depois, noutro patamar já, o direito de recurso aos tribunais e aos mecanismos alternativos de resolução extrajudicial de litígios, incluindo também aquelas questões que dizem respeito a litígios transfronteiriços. Aqui também mais um grau, mais um nível que o consumidor tem à sua disposição para fazer valer os seus direitos e apresentar as suas questões, obviamente condicionadas pelas regras de funcionamento de cada uma destes patamares que estão definidos na regulamentação ou na legislação para tratamento de litígios. Depois, a função autónoma responsável pela gestão de reclamações, os contactos, portanto, é o ponto centralizado de recepção de reclamações pela empresa de seguros ou pela entidade gestora, e também o regulamento de funcionamento que contém os procedimentos aplicáveis à gestão de reclamações por parte das entidades supervisionadas. A política de tratamento de clientes, um elemento também absolutamente essencial. O provedor do cliente ou o provedor do participante beneficiário, aqui indicando-se os contactos dos provedores, o regulamento de funcionamento, mas também as recomendações emitidas pelos provedores, aqui com a indicação do respectivo acolhimento ou não pelo operador, portanto, obviamente o provedor do cliente e o provedor do participante beneficiários faz recomendações que não são vinculativas para a empresa de seguros ou para a entidade gestora, portanto, pode a entidade de seguros ou a entidade gestora acolher ou não. Neste caso, nos casos em que não há acolhimento do operador da recomendação emitida pelo provedor, deve ser apresentada a fundamentação para que essa recomendação não tenha sido acolhida. Depois, o código de conduta do operador em causa, a informação relativa a convenções, protocolos ou outros acordos entre empresas que tenham um impacto no relacionamento com os clientes, aqui designadamente em matéria de regulação de sinistros, e obviamente esta obrigação apenas se impõe às empresas de seguros. Os resultados do inquérito de satisfação do cliente, que a doutora Rita há pouco referiu, que é uma das novidades, e isto naquilo que diz respeito às áreas em que é relevante o relacionamento da empresa, da entidade supervisionada com o cliente, as condições de pagamento do valor de resgate ou do valor de reembolso no vencimento do contrato, por exemplo, as diligências e os documentos exigíveis e o prazo estabelecido para o efeito, isto para seguros e operações de capitalização. Esta matéria tem sido acompanhada pela ASF há já bastante tempo, julgo que a circular será de 2009, na qual, não existindo prazos fixados na lei, existe um conjunto de orientações da ASF relativamente aos prazos que se consideram apropriados para o pagamento do valor de resgate e do valor de reembolso no vencimento do contrato. E depois outras informações de divulgação obrigatória nos termos da lei, se for o caso, por exemplo, os tempos médios de regulação de sinistro automóvel. As empresas de seguros devem anualmente divulgar no seu site os tempos médios que observaram para cada um dos prazos de regularização que estão fixados neste momento, que estão fixados no Decreto-Lei 291 de 2007, o Decreto-Lei do regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, e isto obviamente apenas para as empresas de seguros que exploram o seguro automóvel, ou os efeitos da falta ou incorreção na indicação de beneficiários de contratos de seguros de vida, de acidentes pessoais ou de operações de capitalização como beneficiários em casos de morte, e isto também isto fixado no Decreto-Lei 384 de 2007. Esta informação serve para alimentar uma base de dados que permite às pessoas, aos interessados, em caso de morte de familiares, e obviamente desde que comprovem o seu interesse na informação, permite que, por solicitação à ASF, seja verificado junto dos operadores se existe algum seguro de vida com beneficiário designado pelo falecido, e o que facilita obviamente a vida aos clientes também nestas situações infelizes, e que permite também não só aos herdeiros, aos legítimos, às pessoas que com legitimidade querem aceder a esta informação, mas também aos próprios titulares dos contratos, permite verificar se a informação que consta das bases de dados geridas pelas empresas de seguros é adequada e verdadeira. Portanto,
estes dois tipos de divulgação obrigatória são essenciais também para que os clientes, os consumidores, tenham informação relevante e bem sistematizada. Entramos aqui na parte do tratamento de reclamações para a ASF. Os procedimentos que existem para o tratamento de reclamações pela autoridade não é novo, obviamente. É como disse há pouco a doutora Eduardo Ribeiro, o Instituto de Portugal, desde há muito tempo que tem um departamento de tratamento de reclamações. Eu lembro-me, quando entrei na ASF já há uns anos, existia um departamento de apoio ao consumidor que tratava exatamente estas matérias. Portanto, a experiência que a ASF tem nesta matéria é muita, foi acumulada ao longo dos anos e, portanto, os procedimentos estão perfeitamente estabilizados. Aqui trata-se por uma questão de transparência e por uma questão de informação, de dar a conhecer, para além de formalizar em normativo, dar a conhecer efetivamente ao consumidor e ao mercado, em termos claros, qual é o procedimento que a ASF adota no tratamento de reclamações. E isto é uma matéria relevante. Importa dizer que nós recebemos em 2020, de acordo com o relatório da Relação Superior do Lucro do Mercado, 8.500 reclamações. Não é um número muito elevado, já tivemos um registro mais elevado, mas estes procedimentos que nós temos fixados visam exatamente facilitar a celeridade e a agilidade no tratamento destas reclamações. E, portanto, princípio este sim definido agora é que, antes de reclamar à autoridade de supervisão, os reclamantes devem dirigir-se ao operador. Nós temos aqui, como se vê, das 8.500 reclamações, 62%, ou um pouco mais, não tinham sido previamente apreciadas pela entidade reclamada. Portanto, a pessoa que sente que tem uma questão com a entidade, antes de se dirigir a ela, dirigiu-se à autoridade de supervisão, o que nem sempre não é adequado do ponto de vista da gestão processual, e do ponto de vista prático também não traz grande vantagem, porque, de acordo com a informação que nós teremos também do relatório da supervisão da conduta de mercado, 1/3 das reclamações, e isto através de um reporte que as empresas de seguros fazem, até agora era só as empresas de seguros, da sua gestão de reclamações, 1/3 das reclamações que foram apresentadas à empresa de seguros, sem qualquer intervenção, nem sem qualquer envolvimento da ASF, tiveram um desfecho favorável ao reclamante. Portanto, daqui se vê que haveria vantagem para o reclamante que, antes de vir à ASF, fosse primeiro à entidade reclamada. E isto já era anteriormente recomendado há uns anos, esta parte, que a ASF já vinha a desenvolver um conjunto de iniciativas no sentido de aconselhar os reclamantes a, antes de vir à ASF, dirigir-se à entidade reclamada com vista a tentar dirimir o seu conflito e recolher a informação que entendesse necessária no caso das reclamações que entendia apresentar. Portanto, este tratamento de reclamações por parte da ASF, este regulamento, é aplicável à atividade exercida em território português pelas entidades supervisionadas pela ASF. Aqui o foco é colocado na atividade exercida em território português, obviamente porque diz respeito aos consumidores nacionais, e os princípios gerais que estão fixados são o de tratar de forma justa e imparcial todos aqueles que entrem em relação com a ASF no âmbito da gestão de reclamações, e privilegiar a utilização de meios eletrónicos para obter e prestar a informação necessária. Aqui, obviamente, a ASF pauta-se pelas melhores práticas administrativas de eficiência, celeridade e economicidade. O procedimento de tratamento das reclamações é gratuito, obviamente, e não prejudica o direito do recurso do reclamante a outras instâncias, de acordo com aqueles degraus, vá lá, se é que pode chamar assim, de proteção, daqueles níveis, aquelas de proteção do consumidor que as diversas instâncias lhe proporcionam. Portanto, apresentações de reclamações agora apenas podem ser feitas à ASF desde que a mesma não tenha sido apresentada, desde que a mesma já tenha sido apresentada à entidade reclamada, ou
se tiver sido apresentada à entidade reclamada, esta não se ter pronunciado ou não ter resolvido o diferendo em causa. Não ter apreciado, conta-se para aqui 20 dias úteis, que é o tempo que é dado ao operador para tratar a reclamação. No entanto, é relevante informar que, nos termos do estatuto da ASF, a ASF não pode apresentar reclamações que estejam pendentes noutras instâncias, ou seja, não poderá a ASF intervir em situações que estão em diferendo, em arbitragem ou em tribunal. Portanto, nestes casos, a ASF não se poderá pronunciar. Portanto, terá que ser uma reclamação que tenha sido vista pelo operador, que não tenha sido tratada a contento do reclamante, portanto, que este discorde do sentido da resposta do operador, ou então que não tenha sido dada a resposta nestes 20 dias úteis que foram fixadas. Preferencialmente, e dizemos preferencialmente, e não afastamos, claramente, obviamente, a possibilidade de apresentar reclamações por outra forma, preferencialmente, isto com vista a uma celeridade do processo, as reclamações que são admissíveis preferencialmente poderão ser ou deverão ser apresentadas num formulário que a ASF disponibiliza no portal do consumidor, prestando as informações e juntando os documentos requeridos. O portal do consumidor é um projeto da ASF que está em desenvolvimento e que nós estamos permanentemente a tentar, obviamente, melhorar, tendo em conta a necessidade de os consumidores estarem o mais informados possíveis sobre os direitos que lhes assistem e as obrigações também, obviamente, não nos podemos esquecer disto. Nós temos trabalhado bastante no portal do consumidor no sentido de prestar, no decurso de um processo de reclamação apresentada por um interessado, um conjunto de informações. Portanto, quando se pretende entrar no formulário de reclamação do portal do consumidor, previamente é dado ao consumidor um conjunto de informação de enquadramento daquilo que são os seus direitos, daquilo que são os seus deveres, daquilo que é uma prática legítima ou daquilo que não é uma prática legítima, daquilo que é o poder de intervenção da ASF em cada uma das reclamações que são apresentadas. Portanto, antes da pessoa apresentar isto e aceder ao formulário, é-lhe concedido um caminho em que passa por uma série de informação que permite, ou que tem como objetivo esclarecer o consumidor sobre se a reclamação que está a pensar apresentar se justifica ou não, tendo em conta aquilo que é o enquadramento legal, aquilo que são os seus direitos e também aquilo, obviamente, que são as suas obrigações. E, portanto, a apresentação de uma reclamação no portal do consumidor, através do formulário, tem a vantagem acrescida de, pelo meio, haver uma recolha de informação que pode ser útil e, obviamente, que o reclamante não beneficia desta funcionalidade se fizer diretamente por outro meio que não através do portal do consumidor. Casos em que a ASF arquiva liminarmente o processo de reclamação, e isto, obviamente, dando disso conhecimento ao reclamante. Quando não se enquadra no âmbito das atribuições legais da ASF, por exemplo, a ASF, como referi há pouco, não pode avaliar uma reclamação, não pode analisar uma situação se estiver a ser dirimida noutras instâncias. A ASF também não pode intervir, e esta mensagem é relevante que seja passada, a ASF não pode intervir na resolução de sinistro em concreto. Por exemplo, num seguro automóvel, a ASF não tem competência para determinar ou validar ou arbitrar o valor de indenização. A ASF não tem competência para, no processo de sinistro automóvel, dizer qual foi a seguradora responsável, como é que a dinâmica do sinistro se deu e, portanto, qual é a percentagem de responsabilidade a atribuir em cada parte. Portanto, a ASF não tem este tipo de competências e, portanto, é uma das questões em que, de facto, é importante que o reclamante passe, ou o potencial reclamante passe por este circuito de informação, no sentido de estar informado daquilo que são as suas expectativas quando recorre ou não à ASF. Portanto, é também arquivado liminarmente, as reclamações são arquivadas liminarmente se não tiver sido apreciada pela entidade reclamada, que é o princípio básico que agora passa a imperar, ou quando ainda decorrer o prazo de 20 dias úteis para que a entidade se pronuncie, quando não sejam prestadas todas as informações ou apresentados os documentos necessários
para uma correta apreciação da situação em causa pela AICF, quando estiver redigida de forma inteligível, que não se consiga perceber, ou quando a reclamação for formulada em termos vexatórios e ofensivos, e quando a reclamação for manifestamente infundada. Pode também ser liminarmente arquivada qualquer reclamação que diga respeito a qualquer reclamação que diga respeito a um assunto que já foi objeto de reclamação tratada pela AICF, relativamente do mesmo reclamante, relativamente à mesma situação, e que a AICF já tenha apreciado e à qual já tenha dado resposta. Portanto, reclamações sucessivas sobre o mesmo tema pelo mesmo reclamante de um assunto que já tenha sido previamente avaliado pela AICF pode também ser liminarmente arquivada. Quando, portanto, a tramitação no âmbito das reclamações tratadas pela AICF, quando não há arquivamento liminar, portanto, o reclamante é informado de que foi aberto um procedimento de reclamação, é-lhe atribuído um código e uma senha de acesso que lhe permite, através de consulta ao portal do consumidor, obter informação sobre o estado, sobre o ponto em que a sua reclamação se encontra, e é informado também, obviamente, com vista à celeridade, à maior agilidade do tratamento da reclamação, que o teor da reclamação que apresenta pode ser transmitido à entidade reclamada. Quando é pedida documentação adicional ou elementos adicionais para, de alguma forma, complementar a informação de que já dispomos para tratar a reclamação, também nestes casos dá-se conta de que estes elementos reclamados estes elementos juntos depois ao processo, depois do início da reclamação, podem ser divulgados à entidade reclamada. Há casos em que da reclamação apresentada, a AICF pode decidir logo sobre o conteúdo e não necessita de informação adicional para fazer a sua análise. No entanto, a regra, geralmente, é que haja uma prévia audição da entidade reclamada. Portanto, a empresa de seguros ou a entidade gestora dispõe de uma notificação da AICF no sentido de se pronunciar relativamente a matérias que sejam relevantes, e estas entidades reclamadas, esta entidade reclamada, dispõe num prazo máximo de 10 dias úteis para uma resposta fundamentada, e isto é importante, uma resposta fundamentada aos pedidos da AICF, podendo, no entanto, este prazo ser prorrogado por mais 5 dias úteis, nos casos de especial complexidade ou se for indispensável a recolha de informação e elementos adicionais relevantes que não estejam disponíveis na altura. A entidade reclamada pode responder à AICF fornecendo cópia da reclamação que enviou ao reclamante. E a AICF pode proceder ao arquivamento imediato do processo de reclamação se da resposta dada pela empresa de seguros ou pela entidade gestora ao reclamante se conclua que o assunto está resolvido ou que foram prestados ao interessado todos os esclarecimentos necessários para que a situação esteja devidamente esclarecida. O procedimento de reclamação extingue-se por diversos motivos. Ou porque o reclamante desiste da reclamação, ou porque uma das partes, a empresa de seguros, a entidade gestora ou reclamante, comunica à AICF a existência de acordo relativamente ao objeto da reclamação, ou, obviamente, com a comunicação ao reclamante da decisão final da AICF ou do arquivamento do processo. E, obviamente, aqui o arquivamento do processo dá-se quando se conclui da resposta dada pela entidade reclamada que o assunto está resolvido. A comunicação ao reclamante, o arquivamento do processo, pode ser efetuada através de informação prestada no portal do consumidor, utilizando precisamente o código e a senha de acesso que lhe é dada no início do procedimento do tratamento de reclamação pela AICF. Datas relevantes. Os próximos passos, as questões, o calendário das datas mais importantes no âmbito desta norma. No âmbito das disposições transitórias e no que diz respeito à conduta de mercado no âmbito do sistema de governação, as entidades supervisionadas devem dar cumprimento no prazo máximo de 6 meses após a entrada em vigor desta norma regulamentar.
A comunicação à ASF de convenções, protocolos ou outros acordos que possam ter impacto no relacionamento com o cliente, designadamente a caso sinistro, e que se encontram em vigor, devem ser comunicadas no prazo de 10 dias úteis após a entrada em vigor da norma regulamentar. As regras relativas ao tratamento de reclamações por parte da ASF são aplicáveis às reclamações apresentadas à autoridade após a data de entrada em vigor da norma regulamentar. Recorda-se, a entrada em vigor ocorrerá 30 dias após a data de publicação da norma regulamentar. E para efeitos desta consulta pública, a data relevante, que a doutora Eduarda referiu há pouco, é dia 7 de janeiro de 2022, portanto, tendo em conta a relevância deste instrumento no âmbito quer da supervisão comportamental da ASF, quer no âmbito de tratamento e dos direitos e das obrigações, obviamente, dos consumidores. Espera-se um conjunto de contributos alargado dos vários stakeholders e, portanto, deverão ser apresentados através do endereço de correio eletrónico que consta da nota de informação da consulta pública até dia 7 de janeiro de 2022. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos agora então dar resposta às perguntas que os diferentes intervenientes nos enviaram no período que ficou disponibilizado para tal. Estas perguntas foram-nos apresentadas por correio eletrónico ao longo deste período. Eu vou ler as questões e convidar os meus colegas a darem as respectivas respostas. A primeira questão, proveniente de uma empresa de seguros, refere: de acordo com o projeto de norma regulamentar, nos casos em que tal se justifique, de acordo com o princípio da proporcionalidade, a função autónoma responsável pela conduta de mercado é cumulável com a função autónoma responsável pela gestão de reclamações. E a função autónoma responsável pela conduta de mercado pode ser acumulada com a função de verificação do cumprimento? Doutora Rita? Obrigada. Em primeiro lugar, importa relembrar que se pretende que estes novos requisitos fixados em matéria de governação sejam aplicados com respeito pelo princípio da proporcionalidade. Muitos destes requisitos já estão previstos para a atividade seguradora no regulamento delegado que completa a Diretiva Solvência II, mas este normativo vem também a abranger a atividade de gestão de fundos de pensões. Como o objetivo é colocar um enfoque particular nas matérias da conduta de mercado, o projeto regulamentar não prevê, de facto, a possibilidade de acumulação com nenhuma das funções-chave atualmente existentes. O que se prevê é, efetivamente, que esta função autónoma seja um ponto de contacto privilegiado com a função de gestão de riscos e com a função de verificação do cumprimento. Parece-nos que isto permite uma visão holística da atividade da empresa e dos riscos a que a mesma se encontra exposta por parte das funções-chave já existentes, para além de serem cometidas responsabilidades específicas em matéria de conduta de mercado a uma função autónoma nova especialmente dedicada a esta matéria. No entanto, em função da aplicação dos termos gerais do princípio da proporcionalidade, pode, de facto, justificar-se em determinados casos concretos que haja esta cumulação. Portanto, essa avaliação deve ser feita de forma casuística e atendendo, obviamente, à natureza, à dimensão e complexidade dos riscos da atividade de cada empresa ou entidade. Sem prejuízo disso, deve sempre salvaguardar-se o cumprimento dos requisitos previstos neste normativo, por exemplo, os requisitos de que não haja qualquer conflito funcional, de independência, e, por outro lado, deve haver também sempre uma disponibilidade adequada desta função. De qualquer forma, esta matéria pode ainda vir a ser densificada na sequência dos contributos recebidos no âmbito da consulta pública. Muito obrigado. Uma segunda pergunta apresentada, também por uma empresa de seguros. O artigo
21º, número 4 do projeto de norma refere: cabe às empresas de seguros ou entidade gestora verificar previamente o preenchimento dos requisitos a que se refere à linha B do número anterior, aplicando-se os procedimentos de verificação dos requisitos de adequação previstos em normativo próprio. A pergunta: não sendo a função autónoma responsável pela conduta de mercado qualificada como uma função-chave e aplicando-se nos termos do artigo 21º, número 4, os procedimentos de verificação dos requisitos de adequação previstos em normativo próprio, que normativo está em causa nesta disposição? Esta é também uma questão muito pertinente que agradecemos porque nos permite clarificar estas referências de facto que estão incluídas no projeto. Está simultaneamente em curso a revisão da norma relativa ao registro junto da ASF das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, fiscalizam ou são responsáveis por funções-chave, e o objetivo será alargar o âmbito desta norma para permitir também uma notificação à ASF de forma a verificar os requisitos de adequação para o exercício de funções reguladas. E, portanto, neste âmbito estarão incluídas a função autónoma de gestão de reclamações e a função autónoma responsável pela conduta de mercado. Em todo o caso, o cumprimento destes requisitos deve ser assegurado desde logo pela empresa de seguros e entidade gestora, e é importante também salientar que estas matérias podem também vir a sofrer ainda alterações, uma vez que o processo de revisão ainda se encontra em curso. Muito obrigado. Uma terceira pergunta que nos foi apresentada: os requisitos aplicáveis à função autónoma responsável pela conduta de mercado, nos termos do artigo 21º, número 3, independência, autonomia decisória e idoneidade, não se encontrar sujeitos a potenciais conflitos funcionais, em especial quando não se verifica a segregação das suas funções, etc., nomeadamente o último, relativo à segregação de funções, aplicam-se também ao órgão de administração? Ou seja, por exemplo, o membro do órgão de administração responsável pelas operações poderia também ser responsável pela matéria de conduta de mercado? De facto, o projeto de norma apenas estabelece estes requisitos que aqui foram mencionados para a função autónoma responsável pela conduta de mercado e, portanto, não se vislumbram objeções a que existe essa acumulação de responsabilidades, sem prejuízo, obviamente, de serem cumpridas todas as responsabilidades que estão cometidas ao órgão de administração nos termos deste normativo, com especial envolvimento do membro do órgão de administração responsável pela conduta de mercado. Tudo isto, obviamente, sem prejuízo também de poder verificar-se, no caso concreto, que é aconselhável uma segregação de pelouros. Okay. Uma quarta questão, também proveniente de uma empresa de seguros: a designação de um membro do órgão responsável, de administração responsável, por esta matéria tem algum requisito de qualificação, disponibilidade, etc.? Não, nesta fase não foram fixados requisitos adicionais e, portanto, aplicam-se ao órgão de administração responsável pelas matérias da conduta de mercado os requisitos gerais legalmente previstos em termos de qualificação e de disponibilidade. Muito obrigado. Temos agora mais 3 questões, penso que mais dirigidas ao Dr. Eduardo Pereira. A primeira: que tratamento faz a ASF nas reclamações que recebe? Faz a mediação entre a empresa de seguros e o reclamante? Com a ASF a intervir no processo, já não posso recorrer aos tribunais? Bom, foi uma das questões que eu referi há pouco, mas que de facto nunca é demais esclarecer. De facto, a ASF recebe uma reclamação, analisa a situação, faz o enquadramento legal ou normativo da questão apresentada e disso dá conhecimento à empresa de seguros. No entanto, se houver questões que não possam ser resolvidas através deste mecanismo, a ASF não pode dirimir o conflito e, portanto, obviamente, cabe aos tribunais sempre, em última instância, com questão de prova, com questão de apreciação de responsabilidades, por exemplo, cabe sempre a um tribunal dirimir a reclamação. Portanto, a ASF faz o enquadramento, mas não resolve a reclamação no sentido que lhe é dado geralmente de dizer quem é que tem razão. Não faz essa arbitragem, não faz essa mediação.
E como referi há pouco, o facto de uma reclamação ser apresentada à ASF, ou poder ser apresentada, neste caso agora primeiro à função autónoma, depois à ASF, ou ao provedor também, portanto, todo este percurso não limita a possibilidade do reclamante de se dirigir ao tribunal ou aos meios alternativos de litígio, de resolução de litígios que estão ao seu dispor. Obrigado. Uma nova questão apresentada por um consumidor que refere: vivo longe de Lisboa e não posso faltar ao trabalho para apresentar uma reclamação aí na ASF. Gostava de expor o problema e ver se tenho razão ou não, pois não quero perder tempo desnecessário. O que me aconselham? Bom, este é um consumidor de facto avisado, ou seja, antes de apresentar uma reclamação, primeiro vamos separar a questão por vários temas. Ele, antes de apresentar a reclamação, quer ver se tem razão. Portanto, é absolutamente essencial que recolha alguma informação sobre o enquadramento que é dado à sua situação para saber se lhe vale a pena apresentar uma reclamação ou não e a quem. E, portanto, ele aqui, não vivendo em Lisboa e não podendo faltar ao trabalho, como refere, poderá utilizar o portal do consumidor, que eu referi há pouco. Este portal do consumidor tem, para além da apresentação da reclamação, do pedido de esclarecimento, tem diversa informação e, naquele caminho que nós definimos para apresentar uma reclamação, tem um conjunto de informação que lhe permite perceber se existe ou não existe legitimidade da empresa de seguros ou da entidade gestora no procedimento de que ele se queixa, de que ele reclama, e, portanto, pode fazê-lo à distância, através do portal do consumidor, recolhendo informação adicional sobre se os direitos que lhe assistem estão a ser exatamente observados ou não. Eu diria, eu juntaria aqui, não disse há pouco, mas aproveitaria agora para dizer que quase tudo pode ser tratado com a ASF à distância através do portal do consumidor. Há duas situações que, à partida, para facilitar, poderão não ser tratadas à distância, como a colocação de contratos de seguro automóvel recusados no mercado, porque é preciso a apresentação de documentação original, ou para acesso à base de dados beneficiários de seguros de vida, acidentes pessoais e operações de capitalização com beneficiários designados em caso de morte, que nós, para facilitar, chamamos de base de dados beneficiários de seguros. Também aqui, porque tem que apresentar reclamação, tem que apresentar documentação original e autêntica. No entanto, obviamente, é sempre possível, embora com um maior tempo de gestão, apresentar essa informação, dirigir esses documentos pelo correio, ou vir presencialmente à ASF apresentar esses documentos. Mas, de facto, tudo o resto, eu diria que, tendo em conta todas as facilidades que existem hoje em dia ao nosso dispor de tecnologia e todas as facilidades e funcionalidades que a ASF disponibiliza no seu site institucional e também no portal do consumidor, que tem um conjunto de informação mais direcionada, eu digo que tudo o resto pode ser feito à distância. E, portanto, não é preciso perder tempo, faltar ao emprego, vir de longe, porque não há uma diferença significativa no grau de assistência ou de proteção, quer seja feita à distância no portal, portanto, no formulário, ou ser feito presencialmente, ou por telefone, ou dirigindo-se pessoalmente. Muito obrigado. Uma última questão, esta penso que proveniente de uma empresa de seguros. Para registro no portal, para receber e responder às reclamações, mantêm-se as regras atuais ou, com a nova norma regulamentar, cada empresa de seguros necessita de fazer um novo registro? Não. As empresas de seguros, de facto, não terão que fazer um novo registro. O registro que têm efetuado é válido. Obviamente, as entidades gestoras de fundos de pensões, que não estavam ainda abrangidas neste pacote regulamentar, esses sim terão que proceder a um registro para poder estar a tratar as reclamações, para receber e analisar e depois dar feedback à ASF, como sucede atualmente com as empresas de seguros. Mas as empresas de seguros não terão que fazer um novo registro. Obrigado. Concluímos assim também esta parte das perguntas e respostas. Passo novamente a palavra ao Dr. Eduardo Pereira para encerrar a sessão. Eu permitiria-me fazer aqui uma síntese daquilo que são as grandes linhas desta norma da conduta, no sentido só de
de articular um pouco aquilo que é relevante e aquilo que é importante que esta norma traz. Portanto, tivemos a equiparação das atividades seguradoras e da atividade de gestão de fundos de pensões. Portanto, temos agora uma convergência em matéria de conduta de mercado, temos um tratamento das reclamações com um nível equilibrado de proteção, quer para os clientes das empresas de seguros, quer para os participantes beneficiários das entidades gestoras de fundos de pensões. Portanto, há aqui uma convergência, há aqui uma economia, diria eu, normativa, há aqui uma articulação e uma fixação de iguais regras e de convergência em matéria de supervisão de conta do mercado também, de deveres e de supervisão de conta do mercado por parte dos dois tipos de atividade. Depois, o sistema de governação e a conduta de mercado no âmbito do sistema de governação é uma questão muito relevante. É relevante que sejam analisados os princípios dos riscos associados à conduta de mercado no âmbito do sistema de gestão de risco e no âmbito dos sistemas de controle interno. É imprescindível que existam sistemas robustos que analisem esta questão. É designado um membro do órgão de administração da empresa, portanto, as questões relacionadas com a conduta de mercado do modelo são da responsabilidade ao mais alto nível da empresa de seguros e, portanto, tem que haver um membro do órgão de administração responsável por este sistema. Implementa-se uma função autónoma responsável pela conduta do mercado também, como foi referido há pouco, e também este último ponto, são realizadas avaliações periódicas à qualidade, à adequação e à eficácia das políticas e procedimentos adotados e controlos também adotados em matéria de conduta de mercado. Portanto, este bloco da conduta de mercado no âmbito do sistema de governação, diria que é um passo muito relevante para a supervisão comportamental pela ASF. Depois, ao nível das regras de reporte, há ali uma sistematização daquilo que era reportado através de outro normativo e que agora passa a ser reportado no âmbito da norma da conduta de mercado. São desenhados também novas formas de informação, mas aqui o que resulta mais claro seria o relatório para efeitos de supervisão comportamental. Este relatório é absolutamente vital para a ASF numa economia de recursos, no sentido de ter num documento toda a informação que é relevante para levar a cabo de uma forma adequada as suas responsabilidades de supervisão comportamental, mas eu diria também que para as entidades supervisionadas este pacote de existir um sistema de governação, de existir uma função autónoma responsável pela conduta do mercado e este relatório de supervisão comportamental, diria que ajuda no passo da sua própria autoavaliação do que é que está a ser feito em matéria de conduta de mercado. Que a percepção que nós temos ao longo destes anos é que muitas vezes são várias pessoas que intervêm neste processo em determinado ponto da cadeia de decisão, mas não me parece que haja um mecanismo, para alguns casos, claro, um mecanismo suficientemente articulado de saber o que é que está a ser feito e, portanto, eu diria que este relatório para efeitos de supervisão comportamental, para além de, obviamente, ser vital para o supervisor, diria que é um instrumento útil também para o exercício de orientação da própria entidade supervisionada. Depois, questão nova também, questão relevante, mexe com a informação ao consumidor. Cada vez mais nós temos que ter consumidores informados, conscientes, que saibam fazer, eu digo isto em várias situações e volto a dizer, que saibam fazer as perguntas certas. É a única forma de termos uma relação mais equilibrada e de as pessoas de saber exatamente quais são os direitos, saber fazer as perguntas certas à entidade, no sentido de perceber as características do produto, se lhe interessa ou não. Portanto, é relevante que o consumidor esteja bem informado, e este separador de conduta de mercado que existe em todas as empresas de seguros e em todas as entidades gestoras, com a mesma designação e com a mesma estrutura de informação, irá certamente ajudar o consumidor a saber, quando quer fazer uma pesquisa, por exemplo, quando quer fazer um seguro automóvel, conseguir facilmente ver quais são as seguradoras que fazem um tempo médio e que levam menos tempo a realizar o sinistro, ou quais são os tempos médios que a sua própria seguradora observa. Portanto, esta informação fica facilmente localizada e é fácil em 2-3 minutos localizá-la e não ter que pesquisar ao longo das várias páginas e subpáginas da empresa de seguro. Portanto, diria que este sítio autónomo da internet em português também
e independentemente da forma jurídica da empresa ou da entidade gestora, é também vital. Depois, não sendo novidade no sentido da maior transparência, a ASF, exigindo transparência aos operadores supervisionados, exige si própria também transparência e, portanto, promove este exercício de divulgação de, obviamente, fixação em norma, mas também de maior transparência, de disponibilização e de informação ao mercado e aos consumidores dos seus procedimentos de gestão das reclamações que são apresentadas, e aqui também um ponto relevante. Adicionalmente, a questão de passar a estar previsto normativamente que, antes de ser apresentada uma reclamação à ASF, a mesma dever ser dirigida ao operador reclamado. Portanto, eu diria que a ASF tem uma estratégia no âmbito da supervisão comportamental, e quando falo de supervisão comportamental, engloba aqui também não só a supervisão core, mas também a área de apoio ao consumidor, que trata as reclamações, mas também a área da literacia financeira e comunicação com o consumidor. Há aqui uma estratégia articulada da ASF que passa pelo normativo, e estamos a falar desta norma regulamentada com o conduta do mercado e tratamento de reclamações pela ASF, mas também de recomendações da soft law, soft regulation, que, não sendo instrumentos normativos core com um grau com obrigatoriedade de cumprimento, tem associado, estas recomendações têm associado o entendimento daquilo que a ASF entende serem boas práticas em determinadas situações, e, portanto, quando falamos em normativo no âmbito da conduta do mercado, não estamos a falar só da publicação de normativo ou de legislação, estamos também a falar das recomendações que são publicadas pela ASF, e estamos também a falar, embora de uma forma mais lata, de entendimentos que a ASF tem publicado no âmbito da conduta do mercado e que estão publicados também nos vários relatórios de regulação e supervisão do mercado que temos publicado, e estão no nosso site, em cada setor da atividade, para os seguros, para os fundos de pensões e para a mediação. Existe um conjunto de entendimentos que estabilizam posições que a ASF tem sobre determinadas matérias, e obviamente que isto contribui também para um tratamento mais adequado e mais consistente de parte do mercado. Portanto, temos esta parte do normativo, temos a parte da supervisão comportamental core, dos procedimentos, do processo, do que está a ser feito neste momento no sentido de termos ferramentas que nos permitam uma atuação mais rápida e mais oportuna, obviamente, em caso de questões que tenham de ser vistas e muito mais baseadas no risco, e não tanto numa rotação de supervisão a todos os supervisionados, mas mais numa ótica de atuação mais rápida e mais célere, baseada no risco efetivo que decorre de determinada prática, obviamente com prejuízo para o consumidor. No tratamento das reclamações também, e nos pedidos de esclarecimento, os meios eletrónicos que estão a ser os pedidos de esclarecimento e as reclamações serem apresentados através do portal do consumidor, este portal do consumidor ter uma série de informação no caminho para alguém que quer apresentar uma reclamação, previamente ser-lhe fornecida uma série de indicações de acordo com a nossa experiência, quer da supervisão comportamental, quer da gestão de reclamações. É essencial que sejam prestados e que perceba de facto os direitos e, mais uma vez, não quer demais dizer, as obrigações que cabem aos clientes também. E, portanto, também aqui ao nível do tratamento das reclamações e do portal do consumidor, do redesenho do portal do consumidor, tem havido um investimento muito, muito significativo da ASF. Depois, eu falei na informação ao consumidor, na literacia financeira. De facto, é um pilar importante, em várias ocasiões a ASF sublinhou que a literacia financeira é a primeira linha de proteção do consumidor. A questão que eu referi há pouco, é preciso que os consumidores, ou que os consumidores, ou que os clientes, ou que a sociedade em geral esteja bem informada, e é impossível que esteja bem informada se a informação não lhe for fornecida, se essa informação não for tratada por quem sabe qual é a melhor estratégia de comunicação com o consumidor. Portanto, não se pode exigir que um consumidor médio consiga perceber todos os detalhes da legislação e todas as implicações que decorrem das disposições legais, e, portanto, é importante também trabalhar a forma de fazer passar essa informação
ao consumidor em geral, à sociedade. E para além desta questão, temos também diversas iniciativas em marcha no âmbito da literacia financeira, quer através do portal do consumidor, quer através de podcasts que lançámos já, que lançámos 2, que convido a verem e que de facto tentam também, relativamente a temas específicos, o seguro de saúde, o seguro automóvel, em caso de sinistro, o que fazer, tentam também tratar ali em 8 minutos, 9 minutos, aquilo que parece à ASF, de acordo com a sua experiência, ser os pontos mais relevantes que é preciso transmitir aos reclamantes. E, portanto, há aqui uma estratégia articulada ao nível da regulação, ao nível da supervisão, ao nível do tratamento de reclamações e ao nível também da comunicação com o consumidor e com a literacia financeira. Obviamente que as medidas que estão agora aqui apresentadas nesta norma são muito exigentes para o mercado, sim, mas também são exigentes para o supervisor, trazem uma série de material, que, não sendo novo, está estruturado de outra forma e também exige do supervisor também, não só ao nível da supervisão, mas também ao nível do tratamento de reclamações e do resto dos temas, uma exigência significativa. Claro que o foco é sempre colocado na proteção do consumidor, mesmo o regime da acesso à atividade seguradora e seguradora refere, independentemente das regras todas fixadas, ao nível prudencial, ao nível de governação, ao nível dos requisitos, no final refere-se que a missão da supervisão, o objetivo último da supervisão é a proteção do consumidor. Portanto, o que se pretende com a adoção destas regras é que, de facto, facilitar, obviamente, e dar maior capacidade ao consumidor, mas também acaba, obviamente, por trazer também um reforço da boa imagem que o mercado segurador e o mercado de fundos de pensões também, obviamente, tem, trazendo uma maior transparência. Portanto, aqui há claramente ganhos de imagem, um reforço da boa imagem que os setores têm também. E, claro, como decorrência de todas estas iniciativas, o que se espera sempre um menor nível de conflitualidade, uma redução de conflitualidade e da litigância que pode decorrer da relação entre uma empresa de seguros e o seu cliente, ou uma entidade gestora de fundos de pensões, participantes beneficiários ou os seus associados. Portanto, temos um desafio grande, mas que envolve o esforço de todos e que, no final do dia, tem sempre o foco como o foco no consumidor, na proteção do consumidor. Bom, agradecemos a vossa assistência a esta sessão. Esperamos ter endereçado as questões que mais dúvidas poderiam eventualmente suscitar da aplicação desta norma e desejo a todos uma boa tarde e damos por encerrada a sessão.